nosso dízimo e nossa oferta, ela diz mais respeito a um relacionamento de adoração com o nosso Deus provedor do que uma obrigação. Porque a gente às vezes diz, não, eu estou obrigado, né? Aqui ninguém é obrigado. Quem já fez a classe da membresia aqui? Quem já fez? Muito bem. Alguém aqui que fez a classe da membresia, na classe da membresia eu disse assim, você é obrigado a dar os seus dízimos e oferta? Não? Muito bem. Por quê? Porque o dízimo e a oferta, ela não é obrigação. Ela demonstra o nosso relacionamento de adoração para com o nosso provedor. E é isso que nós vamos ver nesta manhã um pouco. Então, esse entendimento é que muitos têm deturpado, ou porque talvez levantaram um altar na sua vida a Mamon, ou talvez apenas entendeu, não, isso aí não é para mim, e vai deixando. Mas nós vamos ver aqui que existem pecados de idolatria financeira, existe o egoísmo e a falta de adoração que nós precisamos realmente deixar de lado para nos centrar na adoração genuína a Deus. Porque a adoração e o dízimo e oferta, ela não trata apenas de recursos financeiros, mas principalmente da minha vida, dos dons, dos talentos, daquilo que Deus me deu para eu poder oferecer o melhor ao Senhor na adoração. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 12. Tem uma história aqui muito conhecida. Marcos capítulo 12, a partir do verso 41. Já temos falado isso, inclusive nessa igreja nós fazemos esse momento do ofertório com uma breve reflexão de 3 a 4 minutos para que você realmente possa compreender aquilo que está fazendo. Não é aquilo, porque é um momento apenas de oferecer, de dar, não. Você precisa fazer isso. O que Paulo fala em Romanos? A gente precisa oferecer ao Senhor um culto racional. E racional é consciente. Então você e eu precisamos oferecer um culto ao Senhor com consciência. Não é apenas levado porque os outros fazem ou porque me falam que devo fazer. Não, eu preciso ter essa consciência. E essa história aqui fala um pouco, é justamente no tempo de Jesus. Obrigado, amor. E diz assim então, Marcos capítulo 12, verso 41 em diante. Jesus assentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas de ofertas. Olha aqui. Jesus está aqui ou não? Está ou não? Como esteve lá. Ele observa. Ele olha o nosso coração. Muitas vezes a gente acha que não, porque estamos aqui, posso fazer aquilo que eu venho entender. Mas aqui Jesus ele estava sentado em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Diga assim, muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Olha aqui que tremenda essa atitude dessa mulher. Primeiro, nós vamos ver aqui nos versos 41 e 42 que Jesus estava observando como eram depositadas as ofertas no templo. E contrasta os grandes depósitos dos ricos com o pequeno depósito da viúva. Isto me ensina uma coisa: Jesus, ele
não fica vislumbrado com grandes quantias. Jesus, ele não olha se você depositou 1.000 euros. Jesus olha o coração daquele que está ofertando em adoração. A primeira coisa que Jesus olha é isso. Versos 43 em diante vai dizer assim, que Jesus chama os seus discípulos para mostrar aquela viúva. Ele usa o exemplo dessa viúva como um exemplo para seus discípulos. Eles dizem assim, estão vendo? Talvez, né, Judas, que era ganancioso, ele dizia, não, a oferta dos ricos é melhor. Mas Jesus disse, negativo. Porque todos eles deram daquele que lhe sobrava. Mas a viúva deu tudo o que possuía. Isso me lembra uma história que aconteceu comigo em certo culto, que nós estávamos num culto missionário com Célia, e eu tinha na carteira 20 reais. Era o único que eu tinha. E o Senhor disse, entrega tudo. Eu disse, Senhor, não faça isso comigo não. É tudo que eu tenho. E eu segurando os 20 aí na carteira, entregue. E eu, não, aquela luta, né? Essa luta que nós temos é normal, é comum, a gente tem todos os dias. Até que eu me entreguei e disse, vou entregar realmente, Senhor, me perdoe. Domingo à noite entreguei, segunda-feira de manhã, já pensando, não tinha mais. Na segunda-feira, aliás, no mesmo domingo, no final do culto, um irmão me procura, pastor, Deus me pediu para lhe entregar isso. Ele me entregou um envelope. É para vocês. Eu disse amém. Mas não abra agora. Não vou abrir, botei na Bíblia e tal. Quando chegamos em casa, eu me surpreendi, porque era 200 reais. Isto não quer dizer que nós estamos barganhando com Deus, ou fazendo de Deus uma bolsa de valores, ok? Deus é o nosso provedor, e se a gente obedecer, tenha plena convicção que não vai faltar, porque Deus é provedor. Então, Cristo aqui ele faz referência não à quantia, mas à atitude do coração. Enquanto alguns davam aquilo que sobrava, porque está me sobrando, né? Vou dar, me sobra. Que adoração é essa? Se me sobra. Que adoração é essa? Se não vai me fazer falta. A nossa adoração, ela precisa estar dentro do nosso coração. E repito, a oferta é um meio de revelar o coração do homem e o seu relacionamento com Deus. Oferta e dízimo é um meio de revelar o nosso coração diante de Deus. Como está o meu coração para adorar a Deus? Eu adoro o Senhor com toda a minha vida? Ou apenas me converti da cintura para cima, mas da cintura que tem o bolso para baixo, nada? A gente precisa compreender isso. E repito, não é questão de valores. Nessa igreja, como nós acreditamos na palavra, nós entendemos que o dízimo, que quer dizer 10%, né? Ele precisa ser entregue para quê? Justamente para isso que vocês estão vendo. Né? Nós precisamos, daqui a pouco, vamos ter que comprar mais cadeiras, tirar esse sofá daí, para tristeza de alguns, né, Regiane? E colocar cadeiras. Por quê? Porque já está ficando pequeno, a gente precisa expandir. E aí nós precisamos compreender isso, amados. Tem o arrendamento, tem a energia, outras coisas que precisamos também. Então, pouco a pouco, a gente está avançando, crescendo. E fora, ajuda os irmãos também. Porque nós não apenas oferecemos, como eu falei aqui,
aquilo que vem na colheita do amor. A gente, como igreja, precisa entender que precisamos ir além. Ir além é um pouco de carne, um pouquinho de frango, ovo. Por quê? Porque as pessoas precisam se alimentar. E a igreja, ela precisa também entender que tem o seu papel social dentro da comunidade. Leite, como já precisamos, uma família precisou de leite para criança, um leite especial para criança recém-nascida, também, porque esse é o papel da igreja, amados. A gente não pode fechar os olhos para a necessidade dos irmãos. Nós não podemos fechar os olhos e dizer, seria bom dizer, eu vou orar para Deus mandar. Não. Vamos orar, mas agir. Orar e agir. Então, a razão aqui de Cristo trabalhar a oferta como a última coisa a ser declarada na condenação do templo é porque a oferta não é uma atitude de início do relacionamento com Deus, mas uma atitude do fim, de resultado final, de declaração última da adoração a Deus. Nós precisamos compreender isso. O que poderia ser reconhecido por Cristo na atitude da viúva? Jesus, ele observava a atitude do coração em termos de confiança no Deus provedor. Essa viúva confiava tanto que ela entregou tudo. Foi falado aqui por Jorge, né? O que a palavra diz, onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Onde tem estado o teu tesouro? Onde tem estado o nosso tesouro? Nas coisas materiais ou nas coisas espirituais? Precisamos rever alguns conceitos. Alguns afirmam que o dízimo e a oferta são questões da lei e que hoje a igreja, na época da graça, não precisa se preocupar mais com isso. Será verdade? Vamos ver, biblicamente. Então vamos ver o que Jesus fala em respeito à lei. Mateus 5, 13 a 20. Vamos ver o que Jesus está falando com respeito à lei. Mateus 5, 13 a 20. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de você que está nos céus. Não pensem que vim abolir a lei, ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Jesus está falando isso, né? Eu não vim abolir a lei, ou os profetas. Não vim abolir, ele repete duas vezes, mas cumprir. Verso 18. Digo a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que os menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu digo que, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Veja aí o que Jesus está falando. Jesus, ele disse, olhe, não pensem que eu vim abolir a lei.
Não, eu vim cumprir. E aí devemos entender que, como sal e luz, para termos essa função nesse mundo e para que os homens vejam essas boas obras, nós estamos aqui na terra para glorificar o Pai. E que boas obras são essas? Qual padrão irá apontar uma boa obra? Jesus afirma na sequência, né, sobre a lei. Verso 17, eu não vim revogar a lei, mas vim cumpri-la. Verso 18, tudo que já foi dito se cumprirá. Verso 19, devemos respeitar e ensinar a lei. Verso 20, a lei para um filho de Deus supera a lei como mandamento religioso. Por isso ele compara, olha, se você achar que por ser como um fariseu, né? O que o fariseu fazia? O fariseu ia lá para o monte, batia o peito em frente de todo mundo para ser visto. Não é isso que Deus quer. Deus não quer que você seja visto. Deus quer que a gente possa, assim como ele disse, olha, entra no teu quarto, fecha a porta e no secreto me busca. No reino é diferente. No reino, a gente não está aqui para ser visto, para ser promovido, promocionado. Não. No reino, a gente está para morrer, para que a gente sacrifique a nossa carne, para que, olhe, a gente precisa compreender isso. No reino, não há uma estrela dentro da igreja. A única estrela que tem que brilhar dentro da igreja chama-se Jesus Cristo, o Senhor. É o Senhor. Não precisamos, porque eu preciso fazer isso, aquilo, dar cambalhota. Não. Quem tem que ser visto, quem tem que ser adorado, exaltado, é o Senhor. Jesus, por isso, vai afirmar: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. No verso, capítulo 23 de Mateus, verso 23. Dai-se o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciais o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Olha o que diz no Mateus 23, 23. Vamos ver nessa versão NVI. Mateus 23, 23. Muito bem. Mas a gente precisa compreender, amados, que os escribas e fariseus, eles faziam isso com o desejo de justamente serem vistos, mas omitiam o que? O mais importante da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. A lei possui aspecto mais importante do que o método, obrigatoriedade, que são seus princípios, e refletem justamente em quê? Em justiça, em misericórdia e em fé. Eu acho que eu errei aqui na concordância, em colocar. Mas veja bem o que acontece. Nós precisamos compreender como podemos perceber a ligação das ofertas às ideias de justiça, de misericórdia e fé. Podemos até resumir: as ofertas estão na ponta final de um processo de uma vida piedosa. Porque se eu não tenho uma vida piedosa, o que significa ter uma vida piedosa? O próprio Cristo disse assim: não se importe só apenas com os seus próprios interesses, mas também com os interesses dos outros. Uma vida piedosa, ela olha para o interesse do outro. Uma vida piedosa, ela se importa com a necessidade do meu irmão. E quando nós estamos fazendo a entrega do dízimo e da oferta na igreja, ela diz respeito também a essa ajuda social. Porque a igreja também é um braço que ajuda na parte social. Então,
Mateus 5, versos 21 a 24, continuando aquele capítulo que estávamos lendo, né? Diz assim: olha, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não matarás. Ele está falando agora sobre a lei. Lembra que ele disse: eu não vim para abolir a lei? Ele agora vai falar: não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer que se ira contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que dizer a seu irmão racá, que quer dizer amaldiçoado, será levado ao tribunal. E qualquer que dizer louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Olha aqui, amados, o padrão bíblico, o padrão de ser discípulo de Cristo, ele é alto. É alto. A gente está aqui, nós estamos aqui, e quando eu digo aqui, e repito, gosto de repetir isso, você está olhando para mim, eu sou o pastor aqui, auxiliar dessa igreja, mas eu sou falho, sou miserável, eu não valho nada. Porque o seu exemplo, ele precisa estar em Cristo. Lógico que eu não vou sair por aí por dizer isso, vou sair dando mau exemplo, certo? Mas o nosso padrão, ele é alto. Então, eu digo a vocês que qualquer um que se ira, olha, a lei fala do assassinato físico. Jesus está dizendo, se você se irar contra seu irmão, já está sujeito a julgamento. E outra coisa, também que se você dizer a seu irmão, você é um maldito, também você estará sendo levado ao tribunal. E qualquer que dizer louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Que padrão é esse? Verso 23. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali você se lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, o que diz a palavra? Deixe sua oferta, separe aqui, e primeiro vá se reconciliar com seu irmão. Depois que você se reconciliou, resolveu, agora sim, volte e apresente sua oferta. Está vendo que não tem nada a ver com recurso financeiro, com valor, tem a ver com a atitude do coração. Quando a gente vai, eu chamei Júnior de louco, né, Junião? Tu é louco, cara. Aí, peraí, 1.000 euros. Está resolvido o meu problema. Não está. Não está. Porque a sua adoração, através da oferta, não está em condições, o seu coração, aliás, não está em condições de apresentar essa oferta diante do Senhor como adoração. Você apenas está contribuindo. Como você pode contribuir para qualquer outra entidade? Quando você vai no continente, em outro supermercado, às vezes nós lhe perguntamos, quer contribuir com essa entidade? Não é verdade? Você às vezes contribui. Quando você está fazendo isso dentro da igreja e está com seu coração irado, não resolveu com seu irmão, você apenas está contribuindo com a entidade, mas você não está adorando a Deus. É forte ou não? É forte. Por mais que seja 1.000 euros, 1 euro, 50 cêntimos, 10 cêntimos, você não está adorando a Deus. Nós precisamos entender que oferta e dízimo, eles desrespeitam a minha adoração e como está o meu coração diante de Deus. Então nós precisamos compreender isso, amados. Deixa ele sua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-se com seu irmão e depois volte e apresente a sua oferta. Existe uma relação direta entre a oferta como adoração a Deus e a condição do coração no amor ao próximo. E no amor ao próximo existe uma relação direta no amor a Deus. Nós vamos ver isso. Precisamos compreender que as ofertas, elas não são a obrigatoriedade da lei, mas olhar para o princípio eterno. Da ideia das ofertas nos ajuda a compreender melhor isso.
vamos ver aqui, já que já falamos um pouco que Cristo ele não veio para abolir a lei. Vamos falar aqui de princípios. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 4. Porque a oferta ela não é o mérito da obrigatoriedade da lei, mas sim consequência de um relacionamento com Deus. E o relacionamento com Deus vem através de princípios. E veja bem aqui essa história. Gênesis capítulo 4, versos 2 a 6. Voltou a dar à luz, desta vez, a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Aqui está falando de dois irmãos, certo? Caim e Abel. Vamos lá. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado a Abel e a sua oferta. Olha aqui o princípio. O Senhor ele não aceitou primeiro a oferta e depois Abel. O Senhor aceitou o coração de Abel, a vida de Abel e, consequentemente, aceitou a oferta. Princípios. Está compreendendo? Ou seja, o Senhor, ele não viu as partes gordas, em primeiro lugar, né, das crias do rebanho. Não. O Senhor aceitou Abel e depois a oferta. Quando você e eu oferecemos ao Senhor, e repito, oferta, não estou falando aqui apenas do recurso financeiro. Quando a gente oferece ao Senhor a nossa vida, nossos recursos humanos que diz respeito a dons e talentos, a gente entende que a primeira coisa que Deus olha para nós é o nosso coração. Estevão está ali porque realmente está doando a sua vida ou porque quer se amostrar? Deus olha o coração. Vou ser muito sincero, amados. Tem dias, Célia sabe disso, e Célia também fala isso para mim. Eu queria ficar em casa, era dormindo, até mais tarde. Porque a nossa semana é corrida, não é verdade? Mas sabe por que eu chego aqui? Ah, porque você é o pastor. Não. Eu chego aqui porque eu quero apresentar a minha adoração ao Senhor. A minha vida em adoração a Deus. Mesmo sendo essa pessoa que não tem aqui nenhum mérito que me leve a isso. Porque sou falho, miserável. Mas mesmo assim eu digo, Senhor, quero oferecer ao Senhor a minha adoração. Deus não olha para a oferta, mas para o coração adorador num relacionamento com Ele. Outro exemplo antes da lei, porque isso aqui é antes da lei. Por isso que isso aqui é princípio. Abraão, Gênesis capítulo 14. Gênesis capítulo 14, verso 17. Voltando a Abraão, aqui Abraão ele tinha lutado, certo, com várias nações e prevaleceu. Abraão, voltando a Abraão da vitória sobre Kedorlaomer, que nome bonito, né? E sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no Vale de Savé, isto é, Vale do Rei, verso 18. Então, Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. E abençoou Abraão, dizendo, bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Entenda aqui o princípio. Entenda aqui o princípio. Muitos dizem assim,
como já me foi perguntado aqui, não, lá no Brasil. Pastor, eu posso dar o meu dízimo em outra igreja ou para um irmão que está precisando? Biblicamente, o dízimo, quando foi levantado pela lei, agora nós estamos falando princípios, mas agora estou falando depois, quando foi estabelecido o dízimo, que vamos ver daqui a pouco rapidinho. O dízimo, na verdade, no tempo da lei, ele foi instituído para os levitas, certo? Quem eram os levitas? Muitos pensam, né? Ah, levita é quem canta aqui. Não, hoje não existe levitas, certo? A gente às vezes fala isso por costume. Sabe por que não existe levita? Porque o levita, ele não apenas louvava, mas ele cuidava de todo o funcionamento da igreja. Ou seja, da igreja, digo, do tabernáculo. Ele lavava, limpava, vivia só para isso. Então, como essas levitas viviam só para isso, o dízimo ele era destinado para essas pessoas e suas famílias viverem. Talvez hoje o que mais se assemelha um pouco ao ministério levita é o do pastor. Mas não existe mais no nosso tempo. Não há levitas. Levitas foi levantado nesse tempo. Hoje existe ministério de adoração, de louvor, de acolhimento. São os ministérios dentro da igreja. E aí então o que acontece? Aqui nós estamos vendo no tempo de Abraão era antes da lei. E ele costumeiramente, assim como Abel, ele deu oferta ao Senhor. Mas no coração de Abraão, ele ofereceu o dízimo de tudo. Mas estava falando justamente como é o princípio que você precisa entender. O princípio é você entregar onde você recebe o alimento. Abraão recebeu o alimento de quem? De Melquisedeque. Melquisedeque deu o quê? Pão e vinho. Serviu Abraão. Onde você recebe o alimento? Ah, mas hoje, né? Hoje tem alimento no YouTube. Tem alimento no YouTube. Mas que tipo de alimento? Nós precisamos filtrar. Porque o YouTube tem de tudo. As redes sociais têm de tudo. É por isso que nós, como igreja, nós zelamos e prezamos pela pregação do Evangelho, da palavra. E você que está aí sentado tem plena liberdade, se você me ouvir falar alguma coisa que está fora da palavra, chamar minha atenção. Porque Deus me livre de eu fugir uma vírgula sequer da palavra. Agora, precisamos vivenciar a palavra. Viver o que a palavra diz. É por isso que Abraão ele entregou, e aqui Deus ele está nos mostrando. Quando você vai ler o livro de Hebreus, o autor aos Hebreus fala justamente, Deus fala através do autor dos Hebreus, sobre esse sacerdócio de Melquisedeque, que agora vai ser substituído por quem? Quem é substituto? Cristo. Cristo é o sumo sacerdote. Naquela época, o primeiro sacerdote que é mencionado na palavra é Melquisedeque. Então Abraão ele entrega o dízimo de tudo porque ele recebeu alimento. Então você tem que entender, onde eu vou entregar o meu dízimo? Onde você recebe alimento espiritual para a sua alma, para a sua vida. Esse é o lugar. Você está sendo cuidado, alimentado, então esse é o lugar. Melquisedeque, então, ele veio, Hebreus capítulo 7, versos 15 a 17. Melquisedeque veio, Hebreus 7, 15 a 17. E o que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque. Próximo.
Alguém que se tornou sacerdote não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Portanto, sobre ele é afirmado: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Está falando de quem? De Cristo. Está falando de Cristo. Ele, Cristo, é o sacerdote. E aí então Melquisedeque ele veio trazendo esse alimento para Abraão, né? E aí nós precisamos compreender que Melquisedeque abençoou Abraão e Abraão ofertou o seu dízimo a ele, porque ele entendia que isso era um momento de adoração a Deus. Por quê? Em gratidão à vitória que ele tinha tido contra os povos. Eu ofereço ao Senhor também como gratidão. Nossa oferta, nosso dízimo, ela é adoração, é gratidão, é louvor, é exaltação, é declaração em alto e bom som que eu sou totalmente dependente de Deus. A atitude de gratidão a Deus pela vitória e reconhecimento de que Deus, ele se manifestou através da vida de Melquisedeque, levou Abraão a entregar a sua adoração. Temos outro também, mas eu vou pular esse por conta da hora, que é sobre Jacó. Jacó aqui ele fez um acordo com Deus. Senhor, se o Senhor me abençoar, eu vou te dar o dízimo de tudo. Mas eu não vejo muito essa atitude correta, porque o Senhor já nos abençoa. O Senhor já derrama a sua bênção, sem a gente pedir. Cada vez que você acorda, olha assim, vê a luz do sol, respira, você tem que agradecer a Deus. Você levanta renovado. Às vezes não, às vezes sim, né? Mas vai para a luta novamente, porque Deus nos dá vitória. Vamos ver agora no tempo da lei, rapidamente. Neemias capítulo 12, versos 44 a 46. Naquela ocasião foram designados alguns encarregados dos depósitos, onde se recebiam as contribuições gerais, os primeiros frutos e os dízimos das lavouras que havia em torno das cidades. Eles deveriam trazer para os depósitos as porções exigidas pela lei, para os sacerdotes e para os levitas. E, de fato, o povo de Judá estava satisfeito com os sacerdotes e os levitas que ministravam no templo. Eles celebravam o culto ao seu Deus e o ritual de purificação, dos quais também participavam os cantores e os porteiros, de acordo com as ordens de Davi, o seu filho Salomão. Então, essa aí, pode ser até aí, essa é a função dos levitas. Os levitas, eles estavam para quê? Eles cuidavam do funcionamento do culto ao Senhor. Aí estavam o quê? Na recepção, no momento do louvor, nos cânticos, cantores, mas também eles preparavam antes. Chegavam mais cedo para arrumar tudo, já tinham limpado. Se você está na escala de limpeza da igreja, se você está na escala da recepção, você está oferecendo também ao Senhor a sua adoração. Não é apenas recurso financeiro. Deus não se importa apenas com aquilo que você oferecer financeiramente. A igreja precisa. Mas tenha certeza, de uma ou outra forma, ele vai levantar recursos. Eu não tenho medo em relação a isso. Pensa uma pessoa tranquila em relação a isso. Sabe por quê? Porque essa obra não é minha. Se fosse minha, eu tinha medo. Assim como eu fico de olho assim na loja, né?
Eita, preocupado com as contas, por quê? Nós administramos. É uma empresa nossa. Mas isso aqui é a obra do Senhor. Então Ele envia recursos. De onde não tem. Você não imagina. Você vai surgir. Porque Deus faz assim. É tremendo. Como forma de gratidão e alegria pelos levitas e sacerdotes que ministravam ao povo no nome do Senhor, realizando a obra do templo, então a lei foi levantada, foi instituída para que o dízimo fosse destinado a essas pessoas e suas famílias. O que diz então João capítulo 14, 15? O que Jesus manda fazer com os mandamentos? João 14, 15 diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Sabe como você demonstra o amor? Obedecendo. O amor a Deus não é demonstrado dizendo: Senhor, eu te amo. Você pode demonstrar sim, com suas palavras. Mas a melhor maneira de demonstrar isso chama-se obediência. Obediência. Essa é a melhor maneira. João capítulo 14, verso 21 vai dizer: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Não diz assim, aquele que diz assim: eu te amo, pai. Né? Te amo, papai. Não, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E eu amarei e me manifestarei a ele. Sabe, muitas vezes nós não enxergamos o manifestar de Deus em nossa vida e no nosso meio porque a gente não obedece. E que tipo de obediência é essa, pastor? Entregar o dinheiro? Não. Isso aí é consequência. A primeira obediência é entregar a nossa vida. Porque quando a gente entrega a nossa vida, consequentemente, tudo que a gente administra, porque nada é nosso, certo? Nada é nosso. A gente, por força do hábito, diz assim: meu carro, minha casa, meu... Não, nada é nosso. O que diz o Salmo 24? Do Senhor é a terra e todos os que nela habitam. Você habita na terra? Você é do Senhor. Amém? Se você é do Senhor, tudo aquilo que Ele te deu para administrar, você precisa entregar ao Senhor. Como aquela parábola dos talentos. Ele deu a um, dois, a outro, a outro dois, a outro três. Ou cinco, perdão. Cada um entendeu o que tinha recebido. O que você recebeu nas mãos? O que você recebeu? Não adianta, porque você e eu precisamos apresentar a Ele em forma de adoração tudo aquilo que Ele nos deu. E multiplicado, ou seja, melhorado. É por isso que a gente tem que melhorar, aprender, estudar. Quem é músico tem que se dedicar para aprender mais. Quem canta na igreja tem que fazer técnica vocal para aprender mais. Quem prega tem que estudar, tem que analisar, tem que ler, tem que buscar. Quem ensina também tem que estudar. Quem fica aí na frente recepcionando tem que melhorar o seu sorriso. Quem fica aí na mesa do som, indo na projeção, tem também que aprender. Todos nós, amados, precisamos melhorar a cada dia, porque isso também diz respeito à nossa adoração a Deus. Por quê? Porque essa igreja quer que você possa servir ao Senhor, mas servir com excelência, não de qualquer maneira. Ah, estou preenchendo o buraco aí. Ah, vai assim.
Não, você precisa fazer. É para Deus, é o melhor. Se é para Deus, tem que ser melhor que para o meu chefe, que para o meu patrão, que para meu irmão. Tem que ser melhor. Eu não posso fazer, por fazer. Vamos fazer, vamos, bora. Por isso muitos projetos ainda não saíram do papel. Por quê? Porque ainda não estamos preparados para fazer com excelência. Você pode estar sentado aí, mas o pastor fala em tanto projeto, né? Só que não vamos ser levianos e fazer de qualquer jeito. Precisamos ter primeiro as pessoas certas, no lugar certo, e ter a capacitação correta para poder aí sim iniciar aquilo que Deus tem para nós. Essa é a nossa adoração. Isso é o que Deus quer. Para encerrar, aplicações. Então, dízimo e oferta, amados, são sinal de um relacionamento, de um coração grato para o nosso Deus. Porque nós podemos, então, honrá-lo pela provisão que Ele derramou sobre nós. Aqui na Europa é muito comum as pessoas dizerem, graças a Deus, quando a gente fala, graças a Deus, não, graças ao meu trabalho, ao meu esforço, dá vontade de dizer, é infeliz. E quem te deu a vida para você levantar e trabalhar, a força? É Deus. É isso. E a gente tem que dizer, não, novamente eu digo, não, graças a Deus, porque Ele me deu a vida. Porque se eu estou aqui, é porque Ele soprou o fôlego da vida novamente sobre mim. Porque Ele me deu a saúde. Às vezes fragilizada, depois dos 40, né? A gente já fica com dor aqui, com dor ali. Mas graças a Deus, porque a gente tem força para prosseguir, irmãos. Graças a Deus. O dízimo também, então, é uma atitude de adoração a Deus, sendo, portanto, algo que deve vir de um coração que se relaciona com alegria com o Senhor e sendo o resultado desse relacionamento. Portanto, não é uma obrigação. Você não dá o dízimo porque é obrigado. Se você pensava isso, nunca mais diga isso. Você está fazendo isso com uma atitude de adoração no seu coração. Por quê? Porque você tem um Deus que provê para as suas necessidades. O dízimo também é uma consequência de um coração grato e transformado por Deus. Muitas pessoas têm dilemas nas áreas dos dízimos no seu coração, por quê? Porque talvez tem essa questão ainda no seu coração, não está completa em que é adoração. Ou porque muitos pensam que é lei, apenas foi para a lei. O princípio da oferta e do dízimo, ele veio antes da lei. Porque a adoração, ela não é lei, ela é princípio. E a adoração, ela precisa ser com o nosso coração. Repito, como temos dito sempre, nós temos esses envelopes aqui. Nesses envelopes você coloca o seu dízimo e o seu dízimo. A oferta é no branco, mas não pedimos para você colocar o seu nome no envelope. De jeito nenhum. Porque eu não quero saber, nem as tesoureiras querem saber, os tesoureiros querem saber quem está entregando o seu dízimo, quanto, não. Tem igrejas que pedem para você colocar o seu nome. Aqui não, nessa igreja não. Sabe por quê? Porque é uma atitude sua para com Deus. Não diz respeito nem ao pastor, nem aos tesoureiros. Então aqui não existe isso. Tem que colocar o nome para... Não. Se você está sendo fiel e adorando ao Senhor, é você e Deus. Repito, o recurso Deus manda através de você ou sem ser através de você. Porque Deus manda. Mas sabe, eu quero ser um instrumento de Deus, adorando ao Senhor com tudo que Ele me deu. Com tudo. Por isso que eu venho, entrego, deposito esse dízimo.
para adorá-lo, para agradecer, para entregar o meu melhor ao Senhor. Devemos entender que o aspecto eterno do dízimo, como forma de adoração, é provar que os que se negam a ofertar ao Senhor, eles ainda têm problemas em sua totalidade de adoração, de santificação e de relacionamento com Deus. E Deus quer que você restaure isso. Não diz respeito a valores, diz respeito ao coração. A viúva, voltando para a história inicial, a viúva, ela, tudo o que tinha, entregou ao Senhor. Enquanto os outros, do que lhe sobrava. E olha que lhe sobrava muito. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que você entregue o seu melhor ao Senhor. Feche seus olhos, vamos louvar o Senhor, adorar o Senhor.